E agora a gente vai entrar no ponto muito importante. Como que é o procedimento da prisão? Lembra que eu falei que tem o procedimento da expropriação e tem o procedimento da prisão. Eu vou falar com você sobre o procedimento da prisão, previsto no artigo 528. Estamos falando então de execução de verba recente, aquelas verbas que venceram nos últimos 3 meses, tá bom? Como que acontece, como que se dá o passo a passo? Eu vou falar do passo a passo e vou explicar alguns detalhes para você. Se você tiver com o seu CPC aberto, a hora de ir lá no artigo 528 e seguintes do CPC, tá? E no mapa mental é só ir no ponto em que eu falo justamente sobre o procedimento da prisão, artigo 528. Como que começa esse procedimento? A lei fala o seguinte, que a requerimento do exequente, o juiz manda intimar o executado pessoalmente, tá? Intimação pessoal, porque é uma obrigação que pode inclusive acarretar a prisão, para em 3 dias pagar o débito, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de pagar, tá? O que eu quero que você atente nesse momento? Que a intimação deve ser pessoal. Problemas na intimação nós vamos falar um pouco mais adiante, tá? Continuando passo a passo, caso o executado no prazo referido ali, no prazo de 3 dias, ele não efetue o pagamento, ele não prova que pagou e também não apresenta justificativo da impossibilidade, o juiz pode mandar protestar o pronunciamento judicial, seja sentença, seja uma decisão. Tá? Para quê? Para que esse protesto sirva como uma medida de coerção, para forçar o executado a pagar. Você sabe que ficar com restrição de crédito hoje é muito ruim, as pessoas não conseguem fazer nada se ela tem um protesto, se ela tem um nome no Serasa ou coisa parecida. Então, a lei de alimentos tentando, aliás, o CPC tentando proteger o menor, fala que o juiz pode mandar protestar a decisão caso ela não seja cumprida, tá bom? E aí, um outro detalhe importante é que somente a comprovação de fato que gera impossibilidade absoluta de pagar é que justifica o não pagamento, tá? Pergunta muito importante. Professor, o réu está desempregado. Desemprego é justificativa para o juiz não decretar a prisão dele e falar, de fato, você não pagou porque você está desempregado. A jurisprudência fala que não. O desemprego não é justificativo para o não pagamento da pensão. Porque mesmo desempregado, o executado está conseguindo viver, está conseguindo comer, seja com a ajuda de parentes, seja com outra pessoa, ele tem que dar um jeito de pagar a pensão. É claro que o desemprego pode fazer com que ele entre com um pedido de revisão da pensão, se ele não consegue mais pagar aquele valor. Mas enquanto ele não entrar, enquanto não houver uma decisão judicial, ele tem que pagar o valor constante no título, independente do desemprego ou não. Continuando, então, a lei fala que se o executado não pagar, ou se a justificativa que ele apresentou para o juiz não for aceita, o juiz, além de mandar protestar, como nós acabamos de ver, ele pode decretar a prisão do executado pelo prazo de 1 a 3 meses. Tá? Importante, o débito alimentar que autoriza a prisão do alimentante é o que compreende as 3 últimas prestações e também aquelas que se vencerem no curso do processo. Tá? Vamos imaginar que você entrou em abril pedindo a execução da pensão vencida em março, em fevereiro e em janeiro. O processo começou em abril. Aí ele já não pagou a pensão de abril, já não pagou a de maio, já não pagou a de junho. Chega lá em julho, o juiz decreta a prisão dele, ele só se livra da prisão se ele pagar todas essas verbas. As 3 que já estavam vencidas quando você entrou com a execução e todas aquelas que forem vencendo no curso do processo. Isso é muito importante. Não importa o volume disso, vamos imaginar que acumule aí 24 meses com as verbas pretéritas e aquelas que venceram no curso do processo. Ele só se livra da prisão se ele pagar todas elas, tá? Uma outra coisa importante é que o não pagamento não faz incidir multa. Você sabe, se você não sabe eu vou te falar, que no rito da expropriação, nós estamos falando do rito da prisão, o rito da expropriação, o executado ele é intimado para pagar sob pena de multa. Aqui no rito da prisão não há essa pena de multa, há uma pena muito mais grave que é a prisão. Então o legislador escolheu, já que o executado que não paga vai ser preso, eu não vou colocar multa aqui no caso para ele. Então não adianta você pedir aquela multa dos 10% no caso de execução de sentença que condena a pagar alimentos, tá bom? Pelo menos nas verbas recentes. Nas pretéritas nós vamos falar mais adiante.
Continuando, não cumprida a obrigação, o que a lei fala? Vai ser observado o disposto no artigo 831 e seguintes, ou seja, segue com a realização da penhora dos demais atos. Tá? Veja como que o procedimento da prisão ele é como se fosse um procedimento prévio da execução comum. A execução comum geralmente começa com a intimação para pagar sob pena de penhora. Essa não, tem a intimação para pagar sob pena de prisão. Havendo a prisão e mesmo assim não sendo cumprida a obrigação, o processo continua com a realização da penhora. Depois que ele cumpriu, por exemplo, a prisão e não pagou, ou então saiu o mandado de prisão e esse mandado não foi cumprido, você pode pedir para o juiz a continuidade dos atos com a realização de penhora normalmente. Tá? Esse é o rito da expropriação. Eu quero trazer agora algumas observações pontuais sobre esse rito, tá? Que é o rito mais importante. Primeiro, a prisão ela é cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos demais presos comuns. Geralmente nas cadeias, nas penitenciárias, há uma cela só para devedor de alimentos. Tá? Ah, professor, o meu cliente é devedor de alimentos e ficou numa cela comum. Você pode depois tomar as providências contra quem praticou esse ato, seja lá o agente penitenciário, seja o delegado, mas para o exequente isso pouco importa. Na alteração, quando o novo Código de Processo Civil estava em tramitação, havia uma disposição para que a prisão de alimentos fosse cumprida no regime semiaberto. Imagina, aí que não ia ser suficiente para forçar o cumprimento da obrigação, né? Mas havia essa disposição. Graças a Deus que ela não vingou. Então, aquele que não cumpre a obrigação alimentar vai para o regime fechado. Outra observação importante que eu já falei para você é que o cumprimento da pena, ele não exime, ele não libera o executado do pagamento das prestações. Tem gente que pensa que é uma troca. Ah, se você não pagar, você vai ser preso e você vai pagar com a cadeia. Não, ele fica preso pelo período lá que o juiz estabeleceu e a dívida continua, inclusive correndo juros e correção monetária. Outra observação, o exequente, aquele que entrou com a ação, ele pode promover o cumprimento da sentença ou da decisão que condenou a pagar a prestação alimentícia no juízo do domicílio dele. Tá? Então, aquele que é o beneficiário dos alimentos, ele pode escolher por entrar com um pedido de execução lá onde ele está morando. Às vezes a sentença foi dada em outro estado e ele não quer, às vezes não tem nem condições financeiras de se deslocar para outro estado para ingressar com essa ação. Ele pode escolher, então, de acordo com a legislação, demandar no próprio domicílio dele. E essa é uma escolha do exequente, tá? O juiz não pode obrigar. Ah, não, você entrou aqui no juízo da sentença, mas você mora em outro lugar, você vai ter que entrar em outro lugar. Não pode ter essa obrigação, tá bom? Outra observação importante, quando o executado ele for funcionário público, pode ser militar, diretor ou gerente de empresa também, né, de empresa privada, ou empregado que esteja sujeito à legislação do trabalho, você como exequente, você pode requerer para o juiz que faça o desconto em folha daquela pensão, para que você não fique dependendo da boa vontade do executado de pagar. Então, houve a sentença, já pede o desconto em folha. Geralmente, o juiz já coloca isso no dispositivo da sentença, mas entra com a execução, se isso não foi estabelecido, e lá num dos tópicos da sua execução, do seu pedido de cumprimento de sentença, você vai pedir o desconto em folha da pensão, tá bom? O procedimento, a legislação ainda fala que quando o juiz proferir a decisão que começa a execução, ele remete ofício para a autoridade pública, para a empresa ou para o empregador do executado, determinando, sob pena do crime de desobediência, o desconto, né, em folha a partir da primeira remuneração posterior ao recebimento do ofício. Então você entrou com a execução hoje, pediu para o juiz oficiar para o empregador para descontar, o juiz manda o ofício e no exato momento em que o empregador receber o ofício, esse ofício já tem que surtir o efeito de descontar a pensão no próximo vencimento. Tá? E por que isso? Por que descontar no próximo vencimento? Porque às vezes ficava confusão na cabeça do próprio empregador. Eu tenho que descontar daqui em diante, eu tenho que descontar também as verbas que se venceram. Então a lei veio falando claramente, desconta-se a partir do primeiro vencimento seguinte ao dia em que recebeu o ofício. Agora,
tem uma outra observação muito importante da lei, que talvez você não saiba, você vai poder começar a aplicar nos seus processos. E a lei fala o seguinte, que sem prejuízo do pagamento das pensões que vão vencer daqui para frente, o débito objeto da execução, ele pode ser descontado dos rendimentos e das rendas do executado de forma parcelada. Tá? Dá para você pedir o desconto de forma parcelada das verbas pretéritas, além daquelas que ainda vão vencer. Tá? Agora, o que a lei fala? Contanto que somada essas prestações, não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos. Deixa eu dar um exemplo bem claro para você. Então, a pensão estabelecida pelo juiz foi de 15% do salário do devedor. E aí você pede para oficiar, o juiz determina que o empregador desconte daqui em diante 15%. Só que daí você vai falar, tá bom, juiz, mas também tem a verba que já está vencida. Eu quero que seja descontado o salário dele parceladamente, mas a lei fala que essa parcela não pode ultrapassar 50% do vencimento dele. Ou seja, você tem 35% do salário do devedor para ir descontando todos os meses para pagar as pensões passadas. Veja, esse parcelamento, ele é muito pouco aplicado na prática. Você pode, então, conseguir que o juiz determine que se desconte direto na fonte, direto com o empregador, para que você consiga efetivamente receber a conta, tá bom? Outra observação importante sobre esse rito, e essa observação está lá no artigo 532 do CPC, fala o seguinte, que verificada a conduta procrastinatória, aquela conduta de enrolar do executado, o juiz deverá, veja que a lei fala deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática de crime de abandono material. Existe um crime previsto no Código Penal, que é o abandono material. Quando o juiz verifica na execução de alimentos aquela conduta procrastinatória de enrolar daquela pessoa que está obrigada a pagar alimentos, isso pode gerar para essa pessoa também um processo criminal. Tá? O juiz deve oficiar. E você também, como advogado, ainda que o juiz não queira oficiar, se você entende que tem elemento suficiente, você pode extrair cópia e remeter ao Ministério Público, remeter ao delegado, para que ele possa fazer a averiguação. Se ele entender que tem elementos, ele pode seguir uma investigação. Você não depende apenas da boa vontade do juiz nesse caso. Tá? Cumulação de ritos. Professor, eu posso entrar com uma ação só e pedir a acumulação dos dois ritos, o rito da expropriação e o rito da prisão? Não, isso não é possível, a própria lei fala, e a jurisprudência do STJ também, não é possível você requerer ao mesmo tempo a intimação do devedor para pagar sob pena de prisão, assim como a intimação para pagar sob pena de multa ou penhora. Então você não pode pegar as 3 verbas recentes, aquelas que acabaram de vencer nos últimos meses, e lá na sua petição inicial, cumular os ritos, falar para o juiz, olha, eu quero que você intime ele para pagar sob pena de prisão, ou para pagar sob pena de penhora. Você não pode cumular esses ritos. Como eu já falei, você pode entrar com 2 execuções das verbas diferentes. Uma sobre o rito da prisão para as verbas recentes, as pensões vencidas nos 3 últimos meses, e outra separada para as verbas anteriores, para as verbas pretéritas, tá bom? Vamos falar sobre a não localização do devedor de alimentos agora? O que muito pouca gente sabe é que no rito da prisão, se o devedor não for localizado para ele ser intimado para pagar, é possível que essa intimação se dê por edital. Não há nenhuma proibição legal, tá? Inclusive eu várias vezes já decretei prisão de devedor de alimentos que foi intimado por edital, depois da nomeação do curador especial, e eu já decretei a prisão e o tribunal sempre confirmou esse tipo de decisão. Então, como nós já vimos, o cumprimento de sentença de verba alimentar começa com a intimação do executado para pagar. Bom, mas o executado sumiu, ou está se furtando, está se escondendo. Se você não tiver mais jeito de indicar o endereço dele, você vai pedir a intimação dele por edital. Não havendo o comparecimento dele e o pagamento, o juiz vai nomear um curador especial e depois, se não for aceita a resposta do curador, e geralmente não é, porque é aquela resposta por negativa geral, o que acontece? O juiz decreta a prisão do executado, tá? Outro ponto importante, você pode pleitear, quando você não localiza o devedor de alimentos, você pode pleitear que o magistrado busque o endereço nos sistemas que o juiz tem acesso. O juiz tem acesso a vários sistemas que contêm o endereço do executado, como por exemplo, Bacenjude,
o Infojude, o Renajude, o Ciel, que é o sistema dos cartórios eleitorais. Então você pode se valer desses sistemas, você pode pedir para o juiz se valer desses sistemas para ele encontrar o endereço do executado. Porque o que interessa para você é o recebimento do crédito, né? Você quer efetivamente receber o crédito do seu cliente. E para isso você vai precisar encontrar o executado. Só a prisão não basta. Agora, outra observação muito importante. Não localizando o devedor. Imagina que você pediu para o juiz, entrou com a execução de alimentos, pediu para o juiz intimar o devedor para pagar, mas ele não foi localizado. Mas você sabe que ele tem bens, ele tem um carro, ele tem uma casa. Você pode pedir a conversão do rito da prisão para o rito da expropriação, tá? Veja, não é acumulação. Você vai simplesmente pedir para que o juiz, olha juiz, eu entrei com um pedido no rito da prisão. Como eu estou com dificuldade para encontrar o executado, eu peço a conversão. Você vai fazer um simples aditamento da sua petição inicial, pedindo a conversão para o rito da expropriação. E vai falar para o juiz, agora eu quero uma medida cautelar, por exemplo, como uma averbação premonitória, uma hipoteca judicial ou até o arresto executivo. Eu já ensinei em outras aulas, você pode encontrar no meu canal do YouTube, quando eu falo sobre o arresto executivo. E quando eu falo sobre o arresto executivo, eu ensino que quando o devedor não é encontrado para a intimação, você pode arrestar um bem dele, o oficial de justiça pode arrestar um bem dele. Então veja, você começou sobre o rito da prisão, não encontrou o executado, você adita a sua petição inicial e pede a transformação para o rito da expropriação. E com base no rito da expropriação, você pede o arresto de um bem do executado. É claro que, como eu disse, você só vai pedir essa transformação quando você conhece algum bem do executado. Se não, é melhor você pedir a intimação dele por edital, ele ter decretada a prisão e aguardar a prisão. Mais cedo ou mais tarde, essa prisão vai acabar sendo cumprida e ele vai acabar indo em cana.